deste 18 de abril de 2019, uma data importantíssima. Provavelmente é a principal data da história do Espiritismo, pois é a partir de 18 de abril de 1857 que nasce oficialmente o Espiritismo, né, com este nome, com todo um conteúdo para ser estudado e analisado, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Edson. É isso aí. Livro fundamental para se entender a doutrina. 18 de abril. Inclusive, em São Paulo é o Dia dos Espíritas, né? Dia dos Espíritas. 18 de abril. É bom, né? A gente relembrar, né? Eu acho, Cláudio, que o Livro dos Espíritos, muito mais aí que o marco do nascimento do Espiritismo, muito mais do que para os espíritas, ele é um guia, né, para o nosso progresso, né? Sim. Um manual, né? Então a gente tem que estudar aí cada vez mais. A Casa Espírita tem que parar com essa coisa de pôr apostila em curso espírita. Vai estudar direto no livro da codificação. Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e também a Gênese, né? E a Revista Espírita, né? A apostila deixa muita coisa de fora e quem monta a apostila vai colocar aquilo que seja do interesse dele, que nem sempre é do interesse do público que está ali ávido por informação e buscando o conteúdo espírita. Como trabalhar este conteúdo na atualidade? A gente sabe que com os avanços tecnológicos a comunicação vem sendo cada vez mais rápida e o conteúdo acaba se mantendo como algo muito importante. Isso não só dentro do espiritismo, mas em meios de comunicação ou estudos de comunicação, já se sabe que o que vai prevalecer daqui para frente cada vez mais é a questão do conteúdo, no rádio, na TV, na internet, em todos os meios de comunicação. Já há estudos recentes mostrando esta importância de se manter um veículo e tendo base a questão do conteúdo. E as novas tecnologias exigem que os espíritas tenham cada vez mais carinho com o conteúdo e com o aprimoramento técnico e, claro, utilizando aí muito da sua criatividade. Podemos apresentar ao nosso ouvinte, telespectador, internauta e também o frequentador da Casa Espírita um produto cada vez mais sofisticado e interessante. O dinamismo da comunicação faz com que novas tendências sejam absorvidas por todos de forma muito rápida. Uma pesquisa da Kantar Millward Brown chegou à conclusão: exiba bem a sua marca, mas dentro de um contexto com conteúdo assertivo e relevante. Podemos e devemos adotar isso também nas casas espíritas, pois o público hoje tem uma consciência mais dinâmica e moderna e já está acostumado com as novas tecnologias. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, que publicou no artigo Saiba como usar os vídeos para impactar o maior número de clientes e gerar engajamento com a sua marca, divulgado em junho de 2017, mostra que dados apontam que nos anos 2000, com a propagação do uso da internet, a capacidade do ser humano de prestar atenção em algo diminuiu de 12 segundos para 8, o que ajuda a entender as razões da predileção pelo vídeo, seu formato de consumo rápido e fácil. Reportando isto para o movimento espírita, conteúdo será fundamental para que o nosso público preste mais atenção na nossa mensagem. Cada vez mais teremos que entender o receptor e aprimorar o emissor, analisando a mensagem e trabalhando com muita qualidade códigos, canais, e entendermos cada contexto neste processo da comunicação. Não dá mais para a Casa Espírita ter palestras como há 30, 40 anos passados. Não dá mais para os cursos espíritas serem os mesmos, da mesma forma do que acontecia há 20 a 30 anos. O público que chega hoje na Casa Espírita não é mais o mesmo de décadas passadas. Qual o papel do espiritismo depois de tudo isso na atualidade, Elaine? O espiritismo tem um papel muito importante na marcha do progresso, né, da humanidade, conforme o próprio livro dos Espíritos coloca. E nesse contexto de mídias sociais que nós vivemos hoje,
seguindo inclusive a lei do progresso, não tem como a casa espírita não seguir o que vem acontecendo, esse movimento social, porque a casa espírita faz parte do mundo, né? Então é um rolo compressor que vem e vai levando todo mundo. Não tem como a casa espírita hoje não ter um site, né? Não ter uma página no Facebook, não se utilizar de vídeos para divulgação da doutrina. Sim. Né? O que me preocupa um pouco, que, conforme você ia lendo, é o que a gente encontra hoje na internet, que muitas vezes é um desserviço ao espiritismo, porque existe uma confusão, né? Então, pessoas que se dizem espíritas, ou sites, blogs, ou páginas de Facebook, que se dizem de conteúdos espíritas, né? E as postagens que tem lá, tem tudo, menos espiritismo, né? Confundem as doutrinas espiritualistas com espiritismo, né? Mas é uma questão também para a gente colocar em discussão aqui hoje. Mas eu não tenho dúvida de que as casas devem, né, se utilizar dessas ferramentas, porque essas ferramentas hoje são muito importantes para a missão do espiritismo, que é o progresso da humanidade. E eu tenho visto, né, nas casas, principalmente nos grandes centros, que a gente vem encontrando com facilidade informações de casas espíritas pela internet. Isso quer dizer que há esse progresso nas direções das casas espíritas, porque a demanda exige, a clientela exige. Quando você vai buscar um centro, o que a gente faz? Em tudo, né? Você quer uma comida diferente, tudo que você vai pesquisar hoje, a gente vai no Google, né? A gente vai buscar na internet. Então, quando a gente quer buscar uma casa espírita, a gente também vai na internet. E a casa espírita tem que estar na internet, né? Você tem que dar essa possibilidade, esse acesso, chegar até as pessoas que querem aprender, estudar, muitas vezes tomar um passe, assistir uma palestra. Eu acho isso fundamental. E aí, Edson? Eu acho que não tem como não fazer, né, Cláudio? Lá como presidente do Manuel Bento, a gente tem essa preocupação de muito tempo. Tá? Nós, há muitos anos atrás, criamos o site. Tanto que o nosso site, inclusive, a gente está atualizando ele, porque ele foi criado há tanto tempo que ele estava num formato que já não a evolução vem ocorrendo tecnológica, né? O nosso site ele estava meio... a gente estava com uma certa dificuldade de atualização dele, então está sendo refeito um novo site, mais moderno, né? Um site que mostra vídeos, que você tem acesso a uma série de coisas e tal. Né? Que já linka com o Facebook, que já linka com o Instagram. Então isso tudo a gente está fazendo para atualizar o site. Né? A página nossa no Facebook também, já faz bastante tempo que a gente tem 10.530, estava vendo hoje, inclusive, 10.530, né? Seguidores. Legal. O Instagram nós lançamos agora recentemente também, tem uma equipe lá cuidando do Instagram. Legal. Então, já vincula ao Face, né? Então, isso tudo, para quê, na verdade? Para que o nosso público, né, possa ter informação. Tá certo? Então, por exemplo, pessoas hoje buscam quais são as palestras que vão ter lá. Elas têm acesso lá pelo Facebook, pelo Instagram, entendeu? Pelo site. O site hoje está com problema, mas tem esse tipo de acesso. Né? Só que tem um detalhe que eu acho que é de extrema importância. A gente tem que separar essa coisa em dois, tá, Cláudio? Uma coisa é a instituição se atualizar e ela se modernizar e ela acompanhar o que está acontecendo. Porém, eu acho que a gente não pode perder a reunião. Você não vai, por exemplo, modernizar uma reunião de obsessão, né, desobsessão, ou uma reunião de conversa com os espíritos. Né? Transmitir ao vivo. Isso aí é uma coisa que você ainda tem que manter. E até a questão de você ter o público na casa, né? Porque se você usa tecnologia e você começa a colocar vídeos e tudo e tal, as pessoas começam a ter esse tipo de acesso fora da casa, tem essa facilidade. Por um lado ele é bacana, porque você está tendo uma abrangência muito grande de pessoas, né?
Esse programa mesmo que nós estamos transmitindo aqui agora, a gente sabe que tem gente no Japão, tem gente na Holanda, tem gente em Londres, normalmente eles Sim, né? Holanda. Então você consegue atingir um público muito mais amplo fora da casa. Porém, você não pode esquecer do público da casa. Tá certo? Então, nesse sentido aí, a casa também tem que ter uma modernidade no sentido de poder receber um público mais jovem também. A gente já falou aqui em programas passados, eu vou repetir novamente, aquela placa, o silêncio é uma prece, né? É uma placa que, se você tiver ela em pontos, se você não a tiver dentro de pontos específicos, mas se você tiver ela na casa inteira, você vai criar um problema muito sério para a casa espírita, tá? Então, eu falo isso do silêncio é uma prece, porque hoje você precisa trazer o público mais jovem, por exemplo, precisa interessar. O público mais jovem quer interagir, quer, né? E se você chega lá numa casa espírita, todo mundo lá em silêncio, aquela coisa, né? Pode falar. Não pode falar, não pode se expor, não pode ser efusivo num abraço ou coisa que o valha, né? Você cria uma certa barreira, né? Então, dentro desse contexto, modernizar, por exemplo, as palestras também, com data show, né? Os cursos, como você falou assim, também usando recursos, né? Audiovisual, data show, essas coisas, para você poder motivar esse público, né? Deixando o pessoal perguntar, né? Com certeza. Já que o curso é para isso. Com certeza. Você não está ali como alguém que, eu sou o dono da doutrina, eu conheço a doutrina e vocês vão aprender comigo. Quando você tem esse tipo de postura, aí, primeiro que você vai expulsar o público, né? Uhum. Você vai criar lá talvez alguns neófitos, lá alguns seguidores, mas o grande público mesmo que está interessado na informação vai se afastar. Isso é normal, né? Isso pode acontecer, com certeza. Se fica chato, o pessoal vai embora mesmo. Eu costumo dizer nas aulas lá, Cláudio, que um dirigente espírita, ele não pode ter medo de ser questionado. E ele não pode ter medo de ser contestado. E ninguém é dono da verdade, né? E todos estamos num processo de aprendizado, né? É isso aí. Mas essa situação que você colocou, Edson, uma questão para a gente refletir também, porque eu falo isso, é um discurso meu. A gente, às vezes, você está num contexto e tem muitos trabalhadores, muitos frequentadores que eles estão num curso, mas eles confundem um pouco, às vezes, os temas que estão sendo propostos no dia e viajam muito nos assuntos, o que não traz, às vezes, para a pessoa que organizou a pauta do dia, não consegue desenvolver de uma forma lógica determinado assunto. Então, por exemplo, a gente está falando sobre lei do progresso e a pessoa está falando um assunto doméstico ou uma outra situação muito fora do contexto. Isso. Eu falo, a casa, ela tem trabalhos específicos para determinadas situações e às vezes o curso não é o local para se fazer aquele atendimento, né? Sim. Então, muitas vezes o dirigente do curso, ele se vê em situações difíceis. É claro que a Casa Espírita acolhe a todos e qualquer momento é momento de ajudar e de praticar o amor e a caridade. Mas os dirigentes de cursos, muitas vezes enfrentam essas situações, né? Porque você vê o conteúdo da doutrina, principalmente o Livro dos Espíritos, não é um curso leve, porque assim, é um curso que demanda uma certa dose de estudo e de dedicação e de compreensão, né? Com informações e situações que nós no nosso dia a dia não estamos acostumados a raciocinar, a compreender e a entender, né? Certos assuntos. E então é um conteúdo grande. Eu concordo quando o Cláudio fala tem que estudar o próprio livro, só que muitas vezes você não tem o tempo necessário para fazer um estudo mais aprofundado. Então, a gente encontra aí, muitas vezes, várias situações que são desafios até para a Casa Espírita poder fazer essa divulgação da melhor forma, né? Com a maior nitidez e exatidão possível, né?